Olá, Cafarelli, tudo bem? Tudo, e você, querida? Mais uma vez aqui. Mais uma vez juntos. Eu vou pôr um cartão de pontos para você. Pode colocar. Tá. Ninguém manda você chamar tanta atenção com seus cursos, com seu trabalho. Então, vamos divulgando cada vez mais, não é isso? É bom, é bom. Obrigado. E eu hoje quero falar, não de cursos, eu quero falar do teu trabalho principal aqui no Mahat. Ah, sim, minha atividade principal. Isso. Energy Cleaning. Olha que nome. Esse foi um colega, eu estava escolhendo um nome para que as pessoas entendessem o processo, né? E o pessoal me chama de caça-fantasma, de espanta coisa ruim, tem um monte de títulos, subtítulos, mas na verdade Energy Cleaning se traduz como limpeza de ambientes. Tá. Né? E eu adotei porque eu achei legal, achei bacana. É bonito, é legal. Né? E na verdade é isso que eu faço, eu presto serviço para empresas, eu vou muito em residências, tem muitos empresários, a maioria são empresários que usam o meu serviço, justamente por eu fazer um trabalho que não envolve o crédito da pessoa, né? Ele pode ser de qualquer religião, ele pode acreditar ou não no que ele quiser, porque o meu trabalho é paracientífico, meu trabalho é interessante porque não invade o crédito das pessoas, né? Na verdade, ela se beneficia disso de alguma forma, sem precisar deixar de acreditar no que ela acredita. E é muito legal isso, é muito bacana. Eu posso dizer que 90% dos meus clientes se tornam amigos, porque eles acabam agendando por conta própria o momento onde eu tenho que voltar para refazer o trabalho depois de um ano e pouco, né, que eles acham necessário eu voltar. Eles mesmos agendam e é um trabalho interessante. Dentro desse processo de eliminação de toxina vibracional, de energia de memória, energias abstratas, espirituais, que, vamos dizer, permeiam todos os espaços do planeta, sem exceção. Né? Então, normalmente a pessoa te liga, te faz um questionamento. Estou sentindo que minha empresa está assim, ó, minha casa está assim. De alguma forma, quando a pessoa me liga, ela já foi indicada por alguém. Tá. Né, que já conhece o meu trabalho. Uhum. E eu evito que elas me contem muita coisa, porque é muito importante o diagnóstico que eu faço. Eu não posso ficar influenciado simplesmente pelo que a pessoa acha que é. Tá. Sabe? Ela tem uma impressão, ela tem uma percepção e pode se apresentar de uma forma totalmente diferente do que eu vou encontrar quando eu faço esse levantamento, certo, que seria uma consulta, vamos dizer assim. Eu fico no lugar 2 horas, 3 horas, dependendo da necessidade. E você vai sabendo o que acontece ou na empresa ou na casa, em função de uma breve conversa, onde você vai chegar a algumas respostas com relação à distorção que a pessoa está declarando e está achando que me fizeram trabalho, isso e aquilo, e às vezes não é muito por aí, sabe? Existem as situações onde ela esteja recebendo, ela possa estar recebendo uma energia de terceiros ou de uma situação externa, vamos dizer assim. Mas na maioria das vezes o que impera na verdade é a automagia. A pessoa abre portas para certas situações, certas influências, e isso acaba permanecendo porque ela habitua com aquele padrão distorcido e acha que está natural até o momento que ela percebe que aquilo está incomodando. Fica forte o negócio. Fica forte. Então, normalmente o que você faz? Vai lá, faz uma anamnese da casa, do local? Total da casa, do espaço ou da empresa, das pessoas. Certo. Apesar de eu não mexer, não trabalhar diretamente com as pessoas,
Quem faz esse tipo de trabalho é Maria Aparecida, que faz um levantamento pessoal e cria toda uma situação, né, metodológica para correção, e eu fico limitado a corrigir o domo, a corrigir o espaço. Tá. Né? E basicamente a gente elimina o que existe de memória, na verdade. Certo. E se existir uma interferência inteligente, que eu chamo o ser extrafísico, o ser desencarnado, como uma inteligência interferente, que pode ser tanto da família ou não, né? Eu também tenho condições de eliminar essa interferência, fazendo com que a entidade abandone o espaço. Certo. Né? Que é muito interessante. Isso é o que acontece no Joelma, por exemplo, no Castelinho da Rua Apa, da Brigadeiro, que existem interferências extrafísicas de seres inteligentes, certo, que continuam habitando, vamos dizer assim, o local em virtude das ocorrências, ou trágicas, ou o apego material, certo, e a entidade ou espírito não decide assumir uma posição dimensional diferente da nossa densa, né? E permanece no local, e modéstia à parte perturba, viu, filho? Perturba. Sim, a gente ouve tantas histórias, né? Então, mas essa correção você faria no mesmo dia? Não, né? A gente marca, eu vou com um tempo para iniciar, é muito difícil eu determinar quando eu vou encerrar o trabalho, é um trabalho cansativo, eu uso um ataque físico, né, ou físico-químico, eu trabalho muito com ervas, com incenso. Certo. É meio parecido com o que a linha espírita mostra como recurso, vamos dizer, na prática. Mas, na verdade, eu uso 45, às vezes 50 produtos diferentes no mesmo trabalho. E é um trabalho onde não existe ritualística nenhuma, a não ser eu corrigir a distorção elétrica biológica que incomoda o ambiente, deixando um espaço, de uma certa forma, ou espaço adequado para que a pessoa harmonize esse espaço com o magnético biológico. Aí é que ela vai colocar dentro do espaço a energia que ela pretende que esse espaço vibre para ela. E aí você orienta é a isso. personalização, tudo orientado, tudo escrito, bonitinho. Certo. Né? E você usa umas ferramentas, vamos dizer assim, aparelhos de medições? Na verdade, em princípio eu usava os instrumentos radiestésicos. Tem um aqui até em cima da mesa, que é o Aurameter. Eu sou especialista nesse tipo de trabalho. Você fabrica, inclusive, hoje, né? Isso é tudo fabricado aqui há 30 anos já, né? Uhum. Mas na verdade eu uso o meu potencial extrasensorial. Certo. Que o pessoal até chama, você tem mediunidade, ou você é médium. Eu sou um sensitivo, eu consigo detectar essas vibrações, que é o que eu uso no que a gente já falou em gravações anteriores, no curso. Como orientação no curso. Eu procuro incentivar as pessoas a usarem esses atributos, essas habilidades, que é muito interessante. Eu já faço isso há mais de 20 anos, que eu me dediquei tecnicamente ou profissionalmente a esse tipo de trabalho, né? Tenho uma infinidade de clientes, todos cadastrados, onde a gente prestou esse tipo de serviço com uma resposta absurda, né? Então eu já fiz emissoras de televisão, eu já fiz transportadoras, eu já fiz empresas do ramo automobilístico, já fiz agências de automóvel, consultórios médicos eu faço muito, laboratórios eu faço muito, enfim, hotéis, não tem limite, vamos dizer assim. Não importa o tamanho da praticamente eu só não me dedico a eu gastar esse padrão energético que eu fico exaurido quando eu faço um trabalho desse, quando eu percebo que o local vai ser maculado praticamente uma semana depois, né?
não existe uma situação de eu poder fixar esse tipo de trabalho que venha a surtir um efeito duradouro. Então eu não faço esse tipo de trabalho. E pessoas que não têm uma disciplina, não têm escrúpulos, né? Que de repente usa o meu trabalho e na semana seguinte está correndo atrás de outro tipo de coisa, porque não compreendeu o processo ou não se satisfaz, né? É aquele que corre atrás de tudo, achando que de repente ele tem que ter uma cobertura em função do potencial financeiro que ele tem. Sempre joga para alguém. Eu tenho uma visão com relação a isso, né? Quando você precisa pintar a tua casa, apesar de você saber, você não tem tempo ou não quer se dedicar a essa atividade, você contrata um profissional, né? E isso em vários ramos, né? Nessa linha de trabalho, também eu me dedico a isso porque, apesar das pessoas entenderem o processo e algumas até serem hábeis para fazer, elas não querem se envolver com a situação, apesar de me acompanhar e procederem posteriormente em função da minha orientação. Então, eu prefiro que você faça porque você já é um técnico, é um profissional nisso, e eu vou ter garantias desse tipo de trabalho. Mas, de uma certa forma, eu já começo a dar uma orientação para que a pessoa, quando precisar, ela mesma proceda o trabalho. Algumas aceitam, vêm fazer o curso, né? Se tornam hábeis para poder realizar o trabalho, mas a maioria é complicado. Elas querem que eu faça e elas mesmas agendam. Mas pelo menos que percebam mais rapidamente. É muito rápido. O efeito é a partir de 24 horas. Então, mas assim, mesmo que a pessoa não queira fazer o trabalho, você pode fazer, mas ela pode ter uma percepção mais rápida do que está acontecendo, sim, não é? O importante, a partir da sua primeira ida lá. O importante é que isso fica muito marcante. A partir do momento que ela personaliza o ambiente e que ela percebe que o ambiente se tornou extremamente saudável em função do que ela registrou como proposta de novo padrão vibracional. Certo. A partir daí ela começa a perceber o quanto estava desequilibrado, o quanto estava ruim o lugar que ela habitava ou que ela trabalhava. Certo. As correções são muito marcantes, as ocorrências são muito marcantes, né, com relação a isso. E eu costumo dizer, desculpa a falsa modéstia, mas eu não perco o cliente. A maioria dos meus clientes se tornam amigos. Ótimo. Né, em função da resposta que a gente tem em conjunto, tanto o meu trabalho quanto o que ele vai fazer posteriormente. O que produz isso, o que traz isso de benefício e de equilíbrio. Certo. Caffarelli, um questionamento. Do lado da cruz ansata, aqui mais próximo da gente, o que é isso? Tem um equilibrador aí que eu pus. Isso se usa, deixa nas casas? Veja bem, empresas? Eu demorei algum tempo para desenvolver esse produto deste tamanho, para ele ser eficaz dentro do ambiente. Tá. Esse produto, o que ele produz no ambiente? Ele tem toda uma mistura necessária, que as pessoas vão saber na hora que precisar saber, onde ele faz um confinamento do elétrico biológico, que interfere de forma nociva no ambiente e nas pessoas. Ele prende isso, ele confina isso, e ele permite a ampliação do magnético biológico, que é o que vai trazer saúde, o que vai trazer bem-estar, né? E eu demorei um certo tempo para desenvolver, para mim ter uma medida adequada, para que ele fizesse exercesse um efeito por um tempo diferente daqueles para-raios que as pessoas usam nos lugares, que tem que estar toda hora trocando, toda hora substituindo. Ele dura acima de 6, 8 meses. Nossa, bastante tempo. Dependendo do que a pessoa promover de equilíbrio no local, ele dura 1 ano e meio, 1 ano e meio. E é muito eficaz, é muito interessante. E as pessoas que quiserem adquirir sem que você vá na casa... É só ligar, entra no site, está no site, como é que tem ele valor, chama? Equilibrador de Ambientes.
Tá. Equilibrador energético de ambientes. É muito usado. A maioria dos clientes meus acabam adquirindo 2 ou 3 para colocarem nos lugares, para levarem para casa. É muito fácil, é só a montagem dele é simples, deixa no lugar, na entrada da casa, por exemplo, e ele tem uma eficácia legal. Ele é muito interessante que a pessoa no dia seguinte começa a perceber a diferença, porque ela percebe no ambiente que até o ar muda, né? Nossa. E ele não tem o potencial ou o poder de ionizar um lugar, mas ele confinando o elétrico, né, que permanece dentro do ambiente, ele permite uma ampliação muito rápida do magnético. Tá. Então vibracionalmente torna esse lugar mais saudável, né? Isso, ele atingiria um determinado número de metros, de um ambiente determinado número de metros? Ou ele tem uma abrangência em espaços abertos, vamos dizer assim, sem parede, onde ele não fique confinado. Ele tem uma abrangência de 30 a 40 metros. Ah, é grande. É grande. É grande. Ótimo. E, pode falar. Não. Eu queria te perguntar, com relação, voltando à limpeza ambiental que a gente estava falando antes, como é cobrado isso para as pessoas que se interessarem? Não é para você falar valor, não, mas é por tamanho do local? Não, é pelo problema. Basicamente, eu determino o quanto eu vou, vamos dizer assim, sofrer, ou o quanto eu vou ser penalizado pelo trabalho que eu estou fazendo. Porque o produto que eu uso também altera o meu campo vibracional. Eu fico com a aura vulnerável. Tá. E em certos momentos, como já ocorreram até de uma forma grave, eu sofro lesões físicas. Eu tenho que me resguardar por um certo tempo. Eu não posso fazer esse trabalho com a intensidade que as pessoas acham, né? E em função com que eu vou mexer, o que existe no lugar, né, a nível de memória, se existem interferências extrafísicas, né, qual é o grau de inteligência, de agressividade, de contundência que eu vou sofrer. Eu só garanto uma coisa, eu entro para ganhar, eu nunca entrei para perder. Então, quando eu encerro o trabalho, ele está totalmente isento de qualquer tipo de interferência. Pode dar alguns exemplos do que as pessoas normalmente reclamam com você ou quando te solicitam? É aquele mais comum, né? Eu estou lavando louça e eu vejo um vulto passar atrás de mim. Primeiro, eu estou deitado na minha cama, eu acordo de madrugada, eu abro o olho e tem alguém bufando no meu rosto. Eu senti puxarem as cobertas da minha cama quando eu estou dormindo. E o que é muito comum, que se torna até engraçado, as mulheres vão para fazer sua higiene no banheiro, para tomar banho, e elas se sentem assistidas por alguém, vigiadas por alguém. Isso é comum acontecer. É incômodo até, né? Certo. Crianças, por exemplo, que sofrem acidentes, entre aspas, inexplicados. Não é aquela situação onde a criança tem um serzinho extrafísico que se torna amiguinho dela e passa a participar como coleguinha de brincadeiras no dia a dia. É normal, muito normal, é verdadeiro, não é criação mental, né? Eu já cheguei até a descrever, sem a criança ouvir, esse serzinho, que as mães chamam até de anjo da guarda, mas não tem nada a ver. E depois a criança confirma, tem um cabelinho assim, é vestidinho assim, etc. Muito legal, muito bacana. Nisso, por exemplo, eu não chego a interferir, né? Porque tem um lado saudável nisso. Saudável, né? Mas aqueles incômodos naturais, né? De a pessoa estar usando uma ferramenta, um objeto, um tecido doméstico, e de repente aquilo sobe da frente dela. E ela fica doida atrás, procurando para saber o que é, onde é que está, onde é que eu deixei, mas eu não saí daqui, mas estava aqui, então fica culpando, fulano, você tirou o negócio daqui. É uma entidade brincando para estimular uma situação de alteração
psicológica ou alteração emocional, e ele se aproveita dessa situação porque a pessoa em estado alterado, a nível comportamental, ela gera uma energia elétrica biológica altíssima e ele se beneficia disso, né? Muito bom, então vamos ficar esperto com isso, né? É. E vamos dar o telefone aqui do Mahat, né? 2955-8460 em São Paulo, é 11, né? Prefixo é 11. As pessoas conseguem falar comigo na parte da tarde, é mais fácil, porque eu saio daqui do Instituto sempre nas madrugadas. Certo. Eu sou notivo, eu gosto de trabalhar muito à noite. Mas enfim, maiores esclarecimentos é só ligar, a gente conversa. Todas as consultas são pré-marcadas para que a pessoa tenha uma flexibilidade, né, de poder me receber e não precisa se preparar, não precisa conhecer nada, é só vir me buscar. Eu não dirijo quando eu faço esse trabalho, até para mim ficar despreocupado com relação a possíveis ocorrências, né? E é só ligar, eu estou aqui à disposição de quem precisa de mim. Então é ligar 2955-8460 ou 2955-8460 ou no Facebook João Oreste Caffarelli. Muito bom, obrigada. Obrigado pessoal, espero que vocês aproveitem esse pouquinho de conversa nossa aí. Ótimo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada.